afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram-no num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que faziam. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, a apresentou viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus abençoe sua palavra e as expressões dela. Antes de nós pregarmos, meus irmãos, eu queria apenas fazer menção sobre algo que nós demos início hoje pela manhã aqui na nossa congregação. Nós começamos a estudar um catecismo aqui na nossa congregação. Nós entendemos, eu e o pastor Leon, que era muito importante, e os demais obreiros também, por que não dizer assim, era muito importante que a igreja aqui adotasse um catecismo para nortear aquilo que nós cremos, porque nós temos observado que muitas pessoas não têm noção ou não sabem de fato firmar e dar razão da sua fé em Cristo Jesus. E nós, conversando, adotamos um catecismo chamado Catecismo de Heidelberg, um catecismo alemão que foi feito no século XVI. E hoje pela manhã nós começamos, o pastor Leon deu a introdução, explicou alguma coisa a respeito da história desse catecismo, e nós conseguimos olhar. Ele é formado a partir de perguntas, ele é composto a partir de perguntas e respostas, e nós podemos olhar 2 perguntas essa manhã que estão neste catecismo. Nós vamos estudar ele todo o último domingo do mês.
A não ser que alguma coisa aconteça e nós vamos avisar aos irmãos. Se algum imprevisto acontecer, a gente muda a data. Mas se não, todo o último domingo do mês, pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, estaremos estudando. Se alguém quiser adquirir este catecismo, nós temos ele ali atrás, por R$5, certo? São algumas folhas que foram impressas, e você pode daí levar para casa. E o nosso interesse é que você leve e estude esse catecismo, que você confira os textos bíblicos, porque para cada pergunta há uma resposta. Essa resposta ela é dividida em várias partes, e cada parte, cada subdivisão da resposta, você vai encontrar referências bíblicas, ou pelo menos uma referência bíblica, para apoiar o que está sendo respondido ali, para apoiar a resposta, o conteúdo da resposta. Então leve, e no próximo mês, agora em maio, por favor, não falte essa última reunião. Para nós é muito importante que você esteja aqui. Logo após, não sei se isso vai ser uma regra, mas acredito que sim, nós temos um almoço. Hoje tivemos um almoço, um risoto feito pelo Géser aí, que ó, por favor, comi 3 pratos, 2,5, assim, que quase que me vergonha de tão bom que está. Então, peço aos irmãos, estejam, irmãos, isso é muito importante. Vocês vão ver como vocês vão crescer na fé. Meu filho e eu estávamos ali à tarde, a gente ficou o dia todo aqui, não quis voltar a Canoas, fomos dar uma voltinha ali no shopping, no Iguatemi, e ele comentando, dizendo, poxa pai, que legal, né? As respostas são bem fundamentadas, e a gente acaba crescendo bastante. Muito bem, meus irmãos, semana passada nós tratamos sobre Atos capítulo 9, trabalhei com a conversão do apóstolo Paulo, e eu disse, foi uma das poucas vezes que eu pedi para pregar um texto bíblico, porque eu acho muito lindo esta mensagem, a pregação da conversão do apóstolo Paulo. E eu pedi porque entendo que quando a gente gosta muito de um texto, ninguém pode ficar fazendo seleção de texto bíblico. Todo texto bíblico é importante, mas tem alguns textos que parece que falam mais com a gente, né? Se de repente tem algum texto que fala mais que você, eu pedi ao Leão, disse, olha, não sou de fazer isso, mas me dê esse texto. E comecei pregando falando do quê? Da vida de Paulo, de quem ele era, um homem culto, um homem com dupla cidadania, fariseu, um homem que foi criado teologicamente, foi alguém que aprendeu aos pés de um dos maiores teólogos da época, um dos maiores mestres rabínicos da época, que era Gamaliel, da linhagem dos rabinos. Haviam 2 rabinos na época de Paulo, que eram famosos, Hilel e Shammai. Esse Gamaliel pertencia à escola de Hilel, que era uma escola mais liberal, e Paulo, ele vai entender, a partir do crescimento que começa a acontecer com o cristianismo, que ele precisa exterminar aquele grupo, porque para ele era uma seita, era um grupo que pervertia a verdade acerca de Deus. Então ele vai com todas as suas forças procurar exterminar esse grupo, e vai prender os cristãos na medida do que era possível, e vai também, alguns até mesmo, matar. Inclusive eu comentei que o texto começa dizendo que Paulo, ele aspirava, ele tinha vontade, era o ar dele, a vontade dele era tão grande que o autor bíblico Lucas vai comparar o respirar dele com a vontade que ele tinha de prender, e se preciso fosse até mesmo exterminar alguns cristãos pela morte, através da morte. Esse Paulo, vai acontecer com ele, ele vai pedir ao sumo sacerdote algumas cartas para intensificar em Damasco a perseguição aos cristãos. Ia para Damasco porque lá em Damasco havia um grupo de pessoas que também não queriam que os discípulos continuassem a crescer. Eram amigos de Paulo, eram pessoas que eram judeus que tinham sede de extermínio e de prisão dos cristãos. Paulo vai até lá, mais especificamente também para colocar fim no ministério de Ananias. Ananias era um dos líderes cristãos que estavam em Damasco. E o interessante é que esse Ananias vai ter uma participação proeminente aqui no texto, porque quando ele está indo ao caminho, ou melhor, para Damasco, ele está no caminho que ia até Damasco, Paulo
uma luz do céu cega. Na época ele nem era Paulo, era Saulo. Até procurei cuidar para chamá-lo pelo nome que ele tinha na época. Saulo então vai ter um encontro com o Senhor faz ele cair por terra, o cega, e ele vai até a casa de um homem chamado Judas. Ele é conduzido pelos seus amigos até a casa de um homem chamado Judas, e chegando lá, ele fica 3 dias sem comer nem beber. Ele não estava em jejum, irmãos. Aquilo, o choque foi tão grande da conversão que ele teve, porque quando ele cai ao chão, ele já cai completamente rendido e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então, na casa de Judas, espera por algo que Deus fará na sua vida. E o que acontece com ele é o seguinte: esse Ananias queria aprender, vai até ele, tem uma visão do Senhor, faz uma objeção ao Senhor, dizendo que não quer ir orar por Paulo, porque tinha medo. Ele era um homem muito violento, estava exterminando os cristãos. Mas Deus diz a ele: vai, porque ele é um vaso escolhido, eu o escolhi para levar o meu nome aos gentios. E ele vai então até onde está Paulo, ora por ele, ele volta a ter a visão, recupera a visão, e a partir disso ele se alimenta, é batizado, logo em seguida, sem muito teretetê, é batizado. E eu frisei muito bem isso, que o batismo é um meio da graça. As pessoas às vezes fazem do batismo uma coisa horrorosa, né? Tentam matar o camarada antes. Se o batismo é um símbolo de morte, eu não entendo porque tem gente que tenta matar tanto a pessoa antes dela se batizar, né? Deixa o camarada lisinho, já sem nenhum pecadinho, né? O camarada não faz isso, antes de tu batizar não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu frisei, né, que aquilo que está lá dentro as pessoas não veem, vem só o que está fora. E aí ele é batizado, tão logo creu em Cristo e ali esteve, é batizado, e ele se fortalece e começa agora a sua jornada, como nós vamos ver. O que acontece com Paulo logo após a sua conversão? Isso é que é interessante. Paulo vai ficar em Damasco alguns dias, nos diz a palavra de Deus. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas que ele foi para a Arábia após sua experiência, e depois ele volta a Damasco. O tempo que se passou, lá em Gálatas está relatado, foi de 3 anos. Durante o seu tempo de residência em Damasco, Paulo, neste primeiro momento, logo após a sua conversão, né, nós estamos falando também depois de um segundo momento, ele vai pregar bastante aonde? Nas sinagogas. Por quê? Ele era judeu, e ele sabia que, em primeiro lugar, que ele teria condições e que ele teria vontade, que estava no seu coração pregar, era para os seus compatriotas e para aqueles que abraçavam a fé judaica. Até porque ele gostaria de provar a eles, por meio da pregação, e obviamente quem prova é o Espírito Santo, mas eu usei isso como uma força de expressão. Ele queria provar, ele queria discorrer acerca daquele seu novo Senhor, e mostrar a eles que não havia discrepância entre o Deus que os judeus serviam e o Deus que ele estava servindo agora. Então, ele pregou bastante nas sinagogas. E é interessante que os 2 ensinamentos básicos da sua pregação foram o quê? 2 ensinamentos que hoje parece que são limados da igreja. Primeiro, Jesus era o Cristo. E que mais? E que ele era o Filho de Deus. É interessante que ele vai imediatamente pregar nas sinagogas, e há um espanto e um assombro por parte daqueles que antes pensavam o seguinte sobre ele: Paulo é uma esperança nossa, ele vai acabar com esses fanáticos que seguem a Jesus. Agora o pessoal fica espantado e assombrado, por quê? Porque eles ouviam este homem confessar e proclamar Jesus Cristo, dizendo: Jesus é o Messias, e Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Fico pensando, irmãos, hoje, até hoje, uma boa parte dos judeus tem dificuldade em crer que Jesus é o Messias que foi prometido nas Escrituras. Mas Paulo, tão logo abraçou a fé, começou a proclamar isto. O título Filho de Deus é dado a Jesus em Atos, mas Paulo, ele frequentemente usa-o em suas epístolas também. E esta pode ser uma outra indicação da familiaridade do autor com a terminologia de Paulo. Paulo criou
uma grande agitação entre os judeus de Damasco. A sua capacidade de usar textos de prova para demonstrar que o Jesus histórico era o Messias de Deus confundia os judeus. Paulo era um grande rabi, ele conhecia as Escrituras Sagradas, e isso inclusive aponta para o seguinte: nós precisamos conhecer bem as Escrituras para poder falar de Cristo. Ele conhecia muito bem, ele sabia o que estava pregando, e ele tinha um conhecimento veterotestamentário, conhecimento do Antigo Testamento, da lei, extraordinário, meus irmãos. E ele fazia esse link. Hoje eu vejo muitas vezes as pessoas querendo fazer link do Antigo Testamento com o Novo, obrigado, irmão, que fazem de maneira muito errada, mas aqueles que quiserem se aplicar na pregação, devem dar uma olhada nesta transição, neste link, nesta ligação do Antigo com o Novo Testamento, porque as Escrituras que Paulo tinha não eram o Novo Testamento como nós temos hoje, era o Antigo, e era a partir da lei, era a partir dos profetas, era a partir do que estava registrado, é que ele ia apontar. Olha, essa Escritura que está aqui, ela aponta que Jesus é o Messias, glorificado é o nome do Senhor. Paulo era mestre nisso. O que mais nós podemos dizer? E não só ele criou uma agitação, mas ele começou a criar uma perturbação. E não passou muito tempo que os judeus começaram a ter um interesse muito forte em tirar a vida de Paulo. E o informante do acampamento inimigo vai informar Paulo a respeito do complô. Os judeus colocaram guardas diante das portas da cidade para impedir Paulo de fugir. Naquela época as cidades tinham muros, tinham portas, tinham guardas. Não é como agora qualquer um entra. Eu entro no Novo Hamburgo, Sapucaia, São Leopoldo, Canoas, saio de Porto Alegre e vou para Canoas. Não era bem assim para entrar antigamente. Então haviam portas e eles, vamos guardar esse Paulo aí, vamos tirar a vida dele. O que mais, meus irmãos? A Bíblia relata que baixaram então Paulo em um cesto por sobre o muro, e vai dizer também que alguns discípulos dele que fizeram isso. Então notem que Paulo já estava fazendo discípulos, tão logo havia se convertido ao Senhor, já estava pregando e já estava fazendo discípulos. Às vezes tem pessoas que se convertem, recebem instrução e vivem a vida inteira sem nunca compartilhar a sua fé a ninguém. E aí eu sempre me lembro do nosso amado irmão Davi Santos, que diz que nunca viu alguém que Deus chamou, que ele pelo menos não comissionou com um dom para fazer algo assim. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Eu já insisti isso em outros sermões aqui. Estava conversando com o irmão Edileno quinta-feira, nosso pastor de jovens aqui, e dizendo a ele: a principal tarefa nossa aqui nesse local, é pregar o Evangelho do púlpito. Ele estava comentando que lendo um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, que é imperiosa a tarefa de se pregar o Evangelho, porque daí o Evangelho sendo pregado de maneira pura, ele vai tocando nas nossas vidas e nós vamos pregando a outros. Agora, esta segunda parte tem que acontecer. Ainda hoje pela manhã, irmão, nosso pastor Leon, nosso irmão amado, disse: nós temos que evangelizar sempre. A grande problemática que se encontra hoje muitas vezes nos círculos evangélicos é esta, de que as pessoas, acostumadas com o ensimesmamento próprio dessa época pós-moderna, de um verticalismo violento e de um horizontalismo ausente, acabam pensando o seguinte: olha, o que me interessa é eu e Deus, o que Deus me dá, o que eu recebo, e não transmitem o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Paulo, meus irmãos, tão logo recebeu de Deus essa dádiva de conhecê-lo, ele começa a pregar. Alguém vai dizer: mas irmão, eu não me sinto preparado. Paulo era um homem preparado. Irmão, você não precisa ir lá discorrer sobre um tratado teológico com essa pessoa, mas você tem boca para dizer a ela que Jesus a ama. Você tem boca para dizer a ela que ela é pecadora, que ela precisa de Cristo, que existe um inferno, que existe um céu da sua maneira. E sabe, use um folheto e a partir do folheto desenvolva uma conversa. Enfim, Paulo vai pregar o Evangelho. Causa esse tumulto lá em Damasco. Ele foge então e vai para Jerusalém. Como foi notado anteriormente, Paulo, em sua epístola aos Gálatas, diz que fora para a Arábia e depois retornara a Damasco. Foi depois de um intervalo de 3 anos
que ele decidiu ir a Jerusalém. Quando foi, ele visitou Pedro por 15 dias, mas não viu nenhum dos outros apóstolos. No entanto, ele encontrou Tiago, irmão de Jesus. Lucas faz com que o retorno de Paulo a Jerusalém seja subsequente a uma permanência em Damasco, de alguns ou muitos dias. De acordo com o autor de Atos, Paulo não achou a esperar, eu gosto dessa expressão, que o comentarista do comentário Brodman vai fazer, que não estava esperando por Paulo o velho tapete vermelho de boas-vindas. O que Paulo esperava? Esperava que talvez agora alguém o compreendesse, pelo menos uma acolhida ele tivesse quando ele foi a Jerusalém. Mas o que aconteceu? Desconfiança, é óbvio. O camarada matava as pessoas. Notem que ele já tinha discípulos, ele já havia pregado o evangelho, Ananias já tinha imposto as mãos sobre ele já tinha uma experiência de conversão. Certamente algum rumor aconteceu e que chegou entre os discípulos do Senhor. Pedro vai receber, mas os demais não. E aqui entra uma figura que é a minha preferida no Novo Testamento. É a figura que eu mais amo depois de Jesus na Bíblia. É este camarada, chama-se Barnabé, filho da consolação. Por quê? Que Barnabé, ele vai ser aquele tipo de cristão que, crendo que Jesus é suficiente para tudo, ele acolhe Paulo com muito amor e muito carinho. Sabe aquele tipo de irmão que quando você chega na igreja, parece que às vezes ninguém lhe dá um abraço de boas-vindas ou lhe diz alguma coisa. Barnabé era esse tipo de pessoa. Por isso que ele é o meu personagem preferido. Ele era aquele homem cheio de amor. E o seu nome indica bem a sua característica: filho da consolação. Aquele que se identifica, aquele com o seu nome, aquele que consola, aquele que traz para o meio, aquele que não olha com o olhar que muitas vezes nós temos. E ele vai fazer o quê? Ele vai acreditar na sinceridade de Paulo, vai acreditar na fé que Paulo tinha, e ele vai estar junto e vai conduzi-lo para o seio dos outros discípulos, ou para a comunidade, o seio da comunidade de discípulos que ali se encontrava em Jerusalém. Os apóstolos, Barnabé e os cristãos em Jerusalém, ao que parece, eles não haviam suportado o ímpeto da purificação que Paulo havia experimentado, do elemento helenista dentro da igreja. Eles não tinham a mesma atitude liberal a respeito da lei e do templo que Estevão e outros possuíam. Não obstante, eles devem ter temido que os judeus os associassem com ideias semelhantes, visto que eles pertenciam ao movimento. Por quê? Porque Paulo vai começar a pregar para os gentios, e eles então têm uma certa ressalva. Mas ainda assim eu quero frisar, Barnabé coloca ele no meio de todos os outros discípulos. Paulo vai continuar o que, meus irmãos? E agora que é interessante, ligando com aquilo que o nosso amado irmão Géser pregou, ele continua a obra de Estevão em Jerusalém. Por quê? Porque ele vai disputar com os helenistas, e o texto de Atos capítulo 7 diz que ele pregava, Estevão, aos helenistas. Eu tinha dito na semana passada também outro link que há com Estevão, além do fato, é claro, de terem depositado as vestes e depositado Estevão aos pés de Paulo. O que vai acontecer? Paulo, ele provavelmente, porque morava na Cilícia, ou melhor, morava, Tarso era na Cilícia, ele vai estar congregando, os historiadores dizem, em uma sinagoga, e é nessa sinagoga que Estevão vai pregar o evangelho, e todos ficavam apavorados. Como é que Estevão, que nunca estudou numa escola rabínica, discorria melhor acerca da escritura do que os rabinos que ali estavam? Então aquilo criou no próprio Paulo algo que fez com que ele ficasse extremamente atônito. Ele pensava, como é que esse moço, ele não é um rabino como eu, e ele prega o evangelho, ou melhor, ele prega as escrituras, discorre sobre as escrituras com uma intrepidez tal, que eu mesmo fico embasbacado. E este é o link que nós vamos fazer agora. Então ele continua pregando para os helenistas. Os apóstolos ainda estavam com aquela ideia meio purista. Então, além de tudo aquilo que Paulo já representava, quando ele recebe o evangelho, a mente desse homem é completamente diferente da dos outros, irmãos. Ele não está preso a preconceito nenhum. Ele diz, eu vou para os helenistas. Os que eram cristãos judeus, até mesmo Barnabé nesse aspecto, ficaram assim, mas poxa, será que nós não temos que
continuar pregando apenas aos nossos aqui. E olhe que já havia ocorrido uma perseguição, e esta perseguição mostrava que eles tinham que pregar em Samaria e nos confins da terra. Mas eles, quando tinham essa aproximação com o helenismo, eles ficavam com medo que os costumes dos gentios se infiltrassem na mente deles. Paulo não, meus irmãos, ele começa a pregar o evangelho, e ele vai disputar com os helenistas. Ele dirigiu-se a eles, porque ele estava mais familiarizado com os seus costumes. Não se passou muito tempo sem que a vida de Paulo então corresse perigo. Quando os discípulos de Jerusalém descobriram que os judeus helenistas estavam planejando matá-lo, porque ele começou a discorrer, a disputar, a mostrar que eles estavam errados, que eles estavam contrários a Jesus Cristo, que era o único Deus, eles então vão atentar contra a vida dele, e ele vai ter que se mandar mais uma vez de onde está. E o que os discípulos fazem? Levam para Cesareia e o enviam a Tarso, a cidade natal dele, onde ele vai pregar o evangelho então àqueles que lá moravam. Depois, meus irmãos, desse versículo, nós vamos ter aquilo que é chamado de relato sumário. O livro de Atos, ele é composto de vários relatos sumários, e este é o 5º relato sumário. Ou seja, depois que os textos são trazidos à tona, que os relatos são trazidos à tona, Lucas, ele vai fazer um resumo, um fechamento, dizendo alguma coisa do que estava acontecendo com a igreja, relatando sobre como estava a vida da igreja. E o relato sumário está no versículo 31, onde diz: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Da mesma forma como em outras ocasiões, quando uma crise havia ocorrido na igreja e o perigo da crise diminuíra, Lucas vai agora registrar, ou vai fazer uma outra declaração sumária a respeito dos negócios dos cristãos. A ameaça de destruição da comunidade cristã por meio de perseguição estava vencida. O cabeça da ameaça havia se transformado agora em um dos cristãos, era Paulo. Desta forma, os seguidores de Cristo em toda a Judéia, Galiléia e Samaria gozavam de um período de paz. Esta é a primeira vez em que qualquer menção é feita acerca da igreja na Galiléia. No período de paz e liberdade para a proclamação da palavra, as igrejas foram fortalecidas e o número de discípulos cresceu. Então, vamos fazer o seguinte: Paulo entra em cena. Quando Estevão entra em cena, ele vai ter sua conversão no capítulo 9. E agora, Lucas fecha a narrativa sobre Paulo e vai começar a falar alguma coisa a respeito dele mais adiante. Se não me engano, no capítulo 13. E a partir do capítulo 13, ele é a figura proeminente de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus, Paulo é a figura proeminente. Eu não gosto, irmãos. Eu preferia parar de pregar agora, confesso. Mas como nós estamos estudando por capítulos, eu gosto de tratar um assunto e paro. Mas aprove a Deus que o livro de Atos fosse escrito dessa forma. Então eu vou ter que agora parar de falar um pouquinho de Paulo e falar um pouco do apóstolo Pedro e do que vai acontecer. E no final nós vamos ver que isso tem uma certa ligação. Depois deste interlúdio a respeito da conversão de Paulo, Lucas ele volta à fonte petrina para continuar a história de Simão Pedro, que remonta a Atos capítulo 8, versículo 25. De sua maneira habitual, o autor não nos permite saber exatamente o espaço de tempo que se passa entre os episódios, ou seja, entre Paulo e Pedro. Também ficamos sem saber o que certas pessoas estavam fazendo no ínterim, antes de serem apresentados de novo. Isso é verdade de certo em relação a Pedro. Na seção, nessa perícope que está diante de nós, o que a Bíblia diz? Que Pedro ele se dirige a Lida e depois a Jope. De Jope ele vai para Cesareia por convite de Cornélio e também por clara direção do Espírito Santo. Em Cesareia nós vamos ter a ocorrência de uma nova abertura do testemunho cristão, ou seja, Pedro lá em Cesareia, por ocasião da questão do Cornélio, que nós vamos ver na semana que vem provavelmente, ele vai pregar aos gentios e eles vão receber o Espírito Santo. Mas antes de pregar a Cornélio, nós vamos ver que
Pedro tem dois episódios extremamente marcantes. Ele vai se encontrar com um sentimento de segregação até racial. Para eles, por eles, apenas os judeus seriam salvos. Tanto é que em Atos nós vamos ver que há necessidade de uma perseguição para que eles preguem aos gentios. Então Pedro, ele vai começar a se preparar para o que nós vamos ver na semana que vem. Ele chega em Lida e ele descobre que um homem chamado Enéas estava paralítico havia 8 anos. Lucas não diz se Enéas era cristão ou não, mas nos dá a entender que não. E ele vai mandar então Enéas se levantar e fazer a cama dele. Aqui a expressão, segundo alguns teólogos, pode ser sinônimo de preparar uma refeição, ou seja, faz alguma coisa rápida. Era essa a ideia. Em qualquer caso, sendo isto verdade ou não, era difícil um paralítico cumprir essa ordem, fazer a sua cama. Isso parecia uma ironia. Mas o que acontece? Enéas, ele vai ser curado, e todos os que habitavam em Lida e na planície de Saron ficaram sabendo o que aconteceu. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. Glorificado é o nome do Senhor. O que acontece após essa cura? Muitas conversões, os quais, os que souberam daquilo, se converteram ao Senhor. O que Lucas queria dizer, possivelmente, aqueles que testemunharam a cura realizada por Pedro, creram no Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. O segundo momento que nós temos com a vida do apóstolo Pedro, e nós já vamos para a aplicação do que isso tem a ver conosco, porque eu estou apenas narrando aqui o que está acontecendo. Que Atos é uma narrativa, não tem como fugir e nem inventar nada. Enquanto Pedro estava em Lida, alguns discípulos de Jope informaram, ou melhor, enviaram 2 homens que fossem até ele sem demora. E eles informaram o quê? Que o texto nos diz. Uma discípula de nome Tabita, traz o nome grego dela, Dorcas, que significa gazela. A ideia de que essa mulher era muito graciosa, não tanto fisicamente, mas nas suas atitudes. Eles vão informar a Pedro que essa mulher era uma santa que dava muitas esmolas, e era uma mulher que ajudava as viúvas e que fazia algo para elas. Eles vão informar que essa mulher havia morrido. Chamam Pedro com a intenção, certamente, de orar por ela, para que ela ressuscitasse. Certo? Não há clareza de que eles não deixaram claro que era isso que eles queriam, mas se subentende. Quando Pedro chegou a Jope, ele vai se dirigir ao cenáculo onde Tabita estava colocada, e tinha um grupo de viúvas ali. E elas choravam e mostravam as túnicas e os vestidos que Tabita havia feito. Aquilo não se sabe se seriam peças do guarda-roupa pessoal que ela havia doado, ou se ela havia feito essas roupas para as viúvas. É concebível até mesmo que esta Tabita fosse viúva, e que as roupas representassem o seu trabalho de costura para a igreja como forma de sustento. Então era uma pessoa que fazia muitas boas obras. Pedro vai mandar que todo mundo saia, como Jesus às vezes fazia. Jesus fez isso na casa de Jairo. Vai mandar que as pessoas saiam. Ele vai ficar sozinho com essa moça. E semelhante a Jesus que diz Talita cumi, há um paralelo que ele vai dizer Tabita cumi, ou seja, levante-se Tabita. Talita ali era a menina, quando Jesus levanta aquela menina. Logo após ele orar, meus irmãos, um milagre extraordinário acontece. Aquela menina, aquela moça ou aquela mulher ressuscita, e ela vai levantar-se. Quando ela se levanta, ele manda que os cristãos entrem. E como resultado disto, nós vamos ver que muitos creram no Senhor. Muitos vão crer em Jesus Cristo. Aleluia. O último versículo, meus irmãos, que nós temos diante de nós, que é o versículo 43, mostra que Deus também estava trabalhando no coração de Pedro, ainda que ele tinha aquele preconceito, porque ele vai ficar na casa de um homem chamado Simão, e este homem é um curtidor, ele trabalha com couro de animais, e a lei tinha suas proibições com certos tipos de trabalho, mas Deus estava trabalhando já na vida dele, para que ele estivesse preparado quando fosse anunciar o Evangelho ali para Cornélio. O que isso tudo tem a ver conosco? Semana passada, o que eu disse?
quanto a Paulo e sua conversão. Que a graça de Deus, no que diz respeito a Paulo, vou repetir o que eu disse na semana passada, as aplicações que eu fiz na semana passada. O que nós podemos aprender desse texto? Um texto que parece tão sério, narrativo, parece que a gente não consegue extrair muita coisa daqui, mas tem sim muitas lições. A primeira coisa que eu disse na semana passada é que a graça de Deus, ela alcança o mais vil pecador. Não importa quem ele seja, glorificado é o nome de Jesus. Dizendo isso, meus irmãos, alguém pode dizer, isso aí nós já sabemos de trás para frente e de frente para trás. Sabemos? Será que sabemos? Às vezes nós que já conhecemos o Senhor, temos dificuldade muitas vezes de entender a grandiosidade da graça de Deus. Nós temos dificuldade às vezes de entender quão grande é o perdão do Senhor. Temos dificuldade às vezes de entender a grandiosidade da graça, não só no primeiro momento quando Deus nos encontra, mas no próprio decorrer da nossa vida. Nós começamos a medir coisas. Nós às vezes, como diz o Paul Washer, achamos que temos uma espécie de termômetro. Então, eu criei em Cristo pela graça, mas depois a minha vida cristã vai indo e aí a coisa é comigo mesmo, é com o meu esforço. Então vamos lá, às vezes eu estou bem, estou orando, estou jejuando, a graça de Deus está comigo. Às vezes eu estou mal, eu não estou tão bem, eu não estou na presença de Deus, eu começo a me medir e digo, estou mal, eu não estou bem, meu termômetro espiritual está baixo. Sabe o que Paul Washer vai dizer disso? E eu concordo com ele. Isso é idolatria, porque nós estamos centrando a nossa vida com Deus em nós mesmos. Quando Paulo, meus irmãos, teve encontro com Cristo, as pessoas tinham duas visões acerca dele. Vamos primeiro uma visão extremamente positiva. Eu disse isso semana passada e quero repetir. Os judeus olhavam para ele como uma grande esperança. Menino prodígio, um garoto prodígio, um homem prodígio. Olha, esse homem vai matar, ele é a nossa esperança de extermínio. Para eles ele era muito importante. Deus não enxergava o apóstolo Paulo assim. Era um pecador que carecia da sua graça. Não importa o quão positivamente outros o consideravam, e como ele mesmo se considerava. Porque Paulo vai relatar mais tarde, dizendo, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu era circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, fariseu, hebreus de hebreus, dupla cidadania. Ele vai começar a dar o seu currículo, vai passar o seu currículo. E muitas pessoas pensam que para serem aceitas diante de Deus, só se tiver um currículo muito bom. Paulo pensava assim. Nós pensamos assim às vezes. Deus olhou para isso e disse, Paulo, teu currículo não me interessa. O que interessa é quem tu és para mim. Um vaso escolhido, que eu escolhi apenas pela minha graça e nada mais. Acabou. Aleluia. Da mesma forma, outros viam Paulo negativamente. Vou contar uma coisa para vocês sem dar nome. Vocês podem vir a conhecer, alguns talvez até já conhecem esse irmão. Um irmão lá em Canoas que o pessoal dizia assim, você não vai se converter nunca, isso é um terror, não vai nunca se converter. Eu vi uma irmã dizer, esse homem não vai se converter nunca vai chegar aos pés de Jesus. E o Bebeto, que é uma pessoa bem graciosa, dizia, vocês estão errados, eu já enxergo ele louvando ao Senhor, estou orando por ele. Não faça isso, não diga isso, que ele não vai chegar. Claro, quando a gente diz que ele já enxergava, não é que ele estava tendo uma visão, nem algo místico. O que ele estava dizendo é que ele cria que de fato ele poderia se converter, que ele poderia conhecer a Deus, que a graça de Deus chegaria sobre ele. Chegou, meus irmãos. Então, este homem, Paulo, para os cristãos, era visto da seguinte forma: era o pior terror, era uma ameaça, era um inimigo. E quando Ananias ouve de Deus um chamado, parece que eu não vou usar uma imaginação minha, vou usar a que o Brodman tem. O Brodman diz assim, o autor deste comentário, que são vários autores desse comentário Brodman, o autor deste livro, que vai comentar este livro, ele vai dizer assim que Ananias deve ter dito, poxa, agora que nós estamos quase que felizes, né? Não sei se é ele mesmo ou é este autor aqui que faz esse comentário, não me recordo se é o Brodman ou o Stanley Orton, aqui no livro de Atos que eu tenho. Ele vai dizer o seguinte, um dos dois: olha, agora que nós estamos felizes que esse homem ficou cego, ele vinha para nos matar, do que eu vou lá orar por ele, Jesus? Como se Ananias tivesse dito algo semelhante no seu coração. Isso não está na Escritura, mas ele tenta conjecturar essa ideia.
porque detestavam Paulo, queriam que Paulo morresse, queriam que Paulo acabasse. Eu tenho um amigo em comum, o Cris. Quando ele era criança, tinha um cidadão lá que era muito temido e canoso. O apelido do camarada era Dactário. Diz que ele orava quando era criança: Senhor, mata o Dactário. Os cristãos faziam uma oração semelhante: acaba com Paulo, uma oração imprecatória, nos livra desse homem. No entanto, Deus tinha um plano. Não importava quem ele era para os homens, ele era importante para Deus, e Deus o salva, mesmo sendo uma escória, mesmo perseguindo a igreja. E notem, eu falei semana passada, perseguindo a igreja, eles perseguiam a Jesus, porque Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. Perseguir um crente, perseguir um filho de Deus, é perseguir Jesus de Nazaré, é procurar briga com Jesus de Nazaré. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você é corpo de Cristo. Segunda coisa que eu falei semana passada: Deus é soberano. Ele vai alcançar todos aqueles a quem Ele quiser alcançar. Não importa, mais uma vez, quem seja esta pessoa. E Ele vai alcançar da maneira dele. Nota que a conversão de Paulo acontece de uma maneira estrondosa, de uma maneira atípica, inclusive. Mas Deus tem os seus meios, os seus caminhos, e na sua soberania. Pode ficar tranquilo. Talvez, hoje ainda o Leon falou, às vezes nós ficamos nos debatendo. Nossa tarefa não é nos debatermos quanto aqueles a quem nós amamos sejam amigos, sejam parentes, sejam filhos. É apenas pregar o Evangelho e deixar que a soberania de Deus haja. Não tente ser Deus, meu irmão. Sabe qual é um dos maiores problemas nossos? Nós queremos ser Deus. Escutem, Deus não tem neto, meus irmãos. Deus só tem filho. Deus não tem neto. E não adianta eu e você querer enfiar o Evangelho goela abaixo daqueles a quem nós amamos. Apenas pregue o Evangelho e creia na soberania divina para tratar com a vida daquela pessoa. Paulo é a prova viva disso na palavra de Deus. Isso eu falei semana passada. E hoje, o que nós podemos aprender? Tão logo Paulo se converte, Deus chamou a ele para testemunhar do seu amor, e Ele também nos chama, tão logo o conheçamos. Eu faço uma pergunta a você e a mim: quanto tempo você não prega o Evangelho a alguém? Já falei isso muitas vezes. Parece que isso até se caiu em desuso. Quanto tempo você não para para uma pessoa e gasta um tempo com ela testemunhando de Cristo? Certamente você vai ter oportunidades para isso. Vai ter colegas de trabalho, vizinhos, parentes, amigos, pessoas com quem você convive. Se não me engano, é o pastor Leon que conta um relato de que uma pessoa se converte, é convertida pelo Senhor, é salva pelo Senhor, e anos depois vai saber que tinha um colega que era cristão e que nunca falou de Jesus. O que está acontecendo, meus irmãos? Vergonha do Evangelho? Medo? Ou será que nós estamos tão refinados? Eu não sei qual é a palavra. Eu tenho um amigo que fez faculdade comigo, o André, até citei ele semana passada, e ele disse uma coisa que é verdade: os evangélicos hoje estão ficando muito educados. Eles têm medo de chegar na pessoa e dizer a ela o quão perdida ela está. Agora imagine que vai pegar fogo aqui nesse lugar, e eu sei disso, vocês não, e eu fico quieto, eu sou culpado da morte de vocês se vocês morrerem. Imagine o fogo eterno. É que não se pensa mais em ira de Deus, não se pensa mais em condenação, não se pensa mais, e às vezes não se pensa mais até mesmo no amor de Deus tão imenso, que aquela pessoa teria oportunidade de desfrutar, se o único meio pelo qual ela possa conhecer Cristo chegasse até ela. É Deus quem faz a obra, ok? Mas é minha e sua tarefa proclamar o Evangelho de Cristo. Paulo, meus irmãos, com muita alegria, muita intrepidez, tão logo ele saiu pregando, e Deus convida a mim e a você para testemunhar dele. O texto nos mostra isso. Quarto, que pregação que eu e você temos que fazer? Ela só é uma e tem só um conteúdo. E esta é a pregação que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Você não vai encontrar outra. É uma só.
Anuncie às pessoas: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Messias que veio dos céus para salvar a vida do pecador. É só essa, meus irmãos. O Boaz diz: as pessoas não gostam muito de me ver pregar, só tem uma mensagem, só essa, mas não tem outra. Que outra? É porque hoje nós inventamos tanta bobajada. A igreja evangélica inventa tanto teretetê, que muita gente não vem aos pés do Senhor. É simples a mensagem do Evangelho: Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus quer te salvar. Saiba que você é pecador destinado ao inferno, mas saiba que a cruz aconteceu por você. Deus lhe ama, Deus quer salvá-lo, Deus quer tirar você da condenação eterna. Mas isso parece fora de moda, como dizia a minha mãe. Dizia não porque ela está morta, ela está viva, mas ela não usou mais muitas vezes o termo francês. É o demodé. Está demodé agora falar de Jesus. Fale de Cristo, fale, a tempo e fora de tempo. Não numa atitude neurotizante. Não, eu tenho que falar, porque senão. Não, isso, não é isso. Mas fale. Que se você for na minha casa, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, com certeza, é a minha coleção de carrinho. Eu gosto da minha coleção de carrinho, mas eu gosto muito mais de Jesus. E às vezes nós gostamos de coisas e compartilhamos ela no Face, e compartilhamos ela com isso e aquilo, e compartilhamos nossas coisas, nossos amores, mas nós não compartilhamos o nosso maior amor. E precisamos compartilhar de maneira simples. Ele é o Senhor. Proclame isso. E outra coisa, o conteúdo dessa pregação não está negociando. Notem isso: se tu quer Jesus, tu vem aqui que Jesus vai ajeitar a tua vida, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não. Atos dos Apóstolos deixa claro que Deus, Ele é rico em misericórdia, e agora Ele ordena que todos os homens se arrependam, porque precisam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e entregar sua vida a Cristo. Essa é a única mensagem de Atos dos Apóstolos. O que mais? Precisamos entender que a igreja, meus irmãos, deve ser inclusiva, como já disse, ao mais vil pecador. O caso de Saulo era peculiar aquela situação, mas ainda assim, Barnabé vai até ele. Sabe do que nós precisamos de mais Barnabés? Para que aqueles que chegam com uma vida pregressa, mergulhada no pecado, sejam aceitos, não importam quem seja. Às vezes nós somos seletivos no nosso acolhimento. Essa pessoa mais afinidade, ou parece que essa pessoa já está mais enquadrada, se aceita. Nós temos que aceitar a todos, não importa quem eles sejam. E tão logo essas pessoas cheguem aqui, nós devemos cercá-las com muito amor. Sabe o que uma pesquisa diz? Se você procurar uma pessoa 48 horas, até 48 horas depois de você ver a semente da fé brotar no seu coração e ela ter sido regenerada pelo Espírito Santo, essa pessoa se sentirá tão fortalecida na sua fé. Não que ela dependa disso. Tudo quem faz é Deus, irmãos. Mas veja bem, nós somos os meios que Deus usa. Às vezes a gente fica tanto nessa da soberania de Deus, que é verdade, que é bíblica, eu já acabei de pregar ela, que a gente utiliza ela como uma desculpa para não fazer aquilo que Deus nos conclama a fazer. E uma das coisas que nós temos que fazer, para a glória dele, não para nós, é procurar ser inclusivos. Chegou alguém aqui, não interessa quem seja, abrace essa pessoa, ame essa pessoa, diga a verdade a ela. Se tiver que dizer a ela que ela está errada, inclusive diga, mas inclua, que ela se sinta incluída. Um professor meu dizia, professor Vares, por que as pessoas muitas vezes corriam para Jesus e corriam dos religiosos da época dele, principalmente dos fariseus? Porque Jesus era inclusivo, as pessoas se sentiam à vontade diante de Jesus. Os fariseus não, cuidado, não vamos chegar nessa, a gente é tão santa que não dá nem para chegar perto deles. Que o mundo aí fora, irmãos, não olhem para nós como pessoas que são tão santas que eles não podem chegar aqui, mas que olhem para nós como pecadores, redimidos por Cristo e que estão aqui para abençoar as suas vidas. Por último, quando nós olhamos para o relato de Pedro, tudo isso aqui tem a ver com o relato de Paulo, mas e o relato de Pedro, que link ele tem? Nós vamos ver que no relato de Pedro duas coisas são bem presentes: uma cura e uma ressurreição. Nós podemos depreender que sinais e maravilhas também estão inclusos na mensagem de Atos e acompanham a pregação do Evangelho.
Nós temos visto tanto charlatanismo nesses dias, tanta maracutaia, que nós muitas vezes esquecemos que o nosso Deus continua curando, continua fazendo o que Ele quer, continua ressuscitando e continua fazendo maravilhas. Essas coisas não podem de maneira nenhuma serem desassociadas da pregação do Evangelho, é óbvio. Aliás, eu digo mais, a pregação do Evangelho, ela é primordial, e se não houver sinal e maravilha, não precisa que isso aconteça nunca, mas se for da vontade de Deus, precisamos estar abertos e não fechar os nossos corações para isso. Às vezes, há cristãos que parecem ter perdido a sua identidade nesse aspecto, e não estou aqui falando por ser pentecostal, como alguns dizem, não, é porque o nosso Deus, se Ele quiser para a sua glória, na sua soberania, Ele curará, Ele ressuscitará. Essa questão da morte para mim sempre é muito emblemática, meus irmãos, mas o texto mostra que às vezes, por sua infinita misericórdia, Deus ressuscitou alguns, curou alguns. Por que Ele não cura todos? Por que Ele não ressuscita todos? Porque Ele não quer, e acabou. Ah, Ele é injusto? Não, Ele tem seus propósitos eternos, seus planos eternos, e nós nos curvamos ante a sua soberania. E ponto. Mas se for a vontade dEle, nós precisamos dar lugar para que isso aconteça. Senão, se o elemento sobrenatural da pregação, às vezes, segundo a vontade de Deus, desta manifestação transcendental não existir no cristianismo, é como qualquer outra religião. Tanto na pregação do Evangelho há o elemento transcendente, como também nestas manifestações. Agora, é interessante que não é isso que o texto está preocupado, e aqui vem o link. Porque se num momento nós vemos Deus curando, a cura e a ressurreição não vão resolver a dor do homem. Nós vamos ver que no apóstolo Paulo, a conversão resolve a vida dele. O encontro com Cristo resolve a vida dele. Em ambos os relatos do capítulo 9, nós vamos ver que, se no relato há uma pequena cura, vamos dizer, as escamas caem nos olhos de Paulo e ele volta a ver. Pequena se for comparada, por exemplo, com uma ressurreição aos olhos humanos, em termos de vulto, de volume da coisa, de dificuldade aos olhos humanos. Mas há um relato de cura, mas o centro do relato é a conversão dele, mostrando que para o homem, a pregação do Evangelho é que poderá curar a sua alma, e isso é primordial. E o que mais? Após a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, nós vamos ver que muitas pessoas creram no Senhor. Então a centralidade da mensagem daqueles que servem a Jesus sempre será pregar o Evangelho, proclamar Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a mensagem. Ele nunca vai deixar de ser Senhor e Salvador se não curar. Ele nunca vai deixar de ser Senhor e Salvador se Ele não ressuscitar, não levantar o morto. Ele sempre será, mas se Ele fizer isso, que seja para a glória dEle. Aleluia. E que seja acompanhada da pregação do Evangelho. Aleluia. Se não fizermos isso, nós temos duas coisas que nós podemos correr o risco. Nós podemos começar a centralizar apenas na cura, no milagre, e o Evangelho não é isso. E nós podemos começar a buscar isso, ao invés de buscar a centralidade do que a Escritura nos ensina a buscar, que é Jesus Cristo e a sua mensagem. Que nesta noite, estas coisas que nós aprendemos aqui possam se tornar vivas nas nossas vidas. Meu desejo é que a igreja do Botânico, que creio que é o mesmo do pastor Leão, seja uma igreja que pregue o Evangelho e que esteja vivendo as verdades que nós aprendemos hoje aqui. Que seja uma igreja inclusiva, que seja uma igreja que evangeliza, que seja uma igreja que apresente o verdadeiro Evangelho, que seja uma igreja aberta para que os carismas do Senhor apareçam também, quando Ele quiser, e para a glória dEle, e para que pessoas sejam salvas quando for acompanhadas na pregação do Evangelho. O desejo, eu tenho certeza, daqueles que creem em Cristo e que aqui estão, é ver uma igreja viva, uma igreja em movimento, como está na igreja de Atos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos, como comunidade, vivenciar o que a igreja do primeiro século vivenciou, para a glória do nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando. Aleluia.
olhando um cântico que é lindo, que diz assim, um pedacinho: foi zeloso pela lei, foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Que maravilha! Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Aleluia. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque tu alcanças o mais vil pecador, a tua graça não leva em conta quão bom ou quão mal nós somos, porque a nossa bondade é trapo de imundícia diante de ti, e a nossa maldade, por mais que seja explícita aos olhos dos homens, tu tens todo o poder de perdoá-la, tu nos lava. A tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, tu torna eles brancos como a lã, como a neve, Senhor. Ah, Senhor Jesus, tu és poderoso, tu és soberano, tu farás aquilo que tu quer nas nossas vidas. Ah, Jesus, tu nos salvou, Senhor, Senhor, tu viestes até nós e tu salvou a nossa vida, Senhor, para que dessemos testemunho, evangelizássemos, Senhor, que fôssemos pessoas inclusivas, Senhor, que fôssemos pessoas usadas para a tua glória, abertos ao teu sobrenatural, mas nunca usando ele para nenhum pretexto que não seja a tua glória e para a pregação do teu evangelho. Ah, Senhor, fortalece essa igreja, a vida de cada irmão, Senhor. Se algum que aqui está, Senhor, está de repente fraquejando, com medo, achando que não há perdão para algum pecado que está cometendo, que possa saber que tu perdoa, que a tua graça é suficiente, que tu és um Deus maravilhoso, que tu queres, Senhor, erguer a cada um de nós como atalaia, Senhor, para pregar o teu evangelho, Senhor. Ah, Jesus, dinamiza essa igreja, fortalece essa igreja na tua palavra, na pregação do evangelho, e que nós preguemos, Senhor, a única coisa que é importante, que tu és o Senhor, e que os homens devem se render diante do teu senhorio, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa o botânico, Senhor, e que possamos, Senhor, a cada dia aprender mais e mais da tua pessoa. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,